Aí eu vou estudar em cada Pensa caso. assim, uma criança que nasce com uma doença, sei lá, congênita, tem alguma doença que ela nasceu assim, certo? Aparentemente não aconteceu, ela não teve nada, não fez nada que levasse aquilo. aquela doença. É uma Certo. coisa que ela nasceu daquele com a genética, enfim, Certo. certo? Então, eu sei que pode se tirar aprendizado dessa doença. Sim, exatamente. Essa é a primeira forma. Né, para quem está lidando e ela, com o passar do tempo, dá significações dessa doença. Isso. É mais ou menos assim. É mais ou menos essa ideia e tem algo mais também. É essa ideia desse significado mais profundo que eu posso encontrar para a doença, né? Então a doença vem para mim para que eu possa crescer e aprender com ela. Então, se a criança nasce com uma doença, aquilo é um aprendizado tanto para aquela criança como para aqueles pais, né? Então, por exemplo, o que é que eu posso dizer de uma criança que nasce com autismo, por exemplo, né? Ela fez alguma coisa de errado para virar autista? Não. Ela nasceu com essa condição, né? Mas ser essa é a questão. Enquanto que ser autista antes era visto como algo ruim, hoje a gente pode ver como uma condição. Não é nem bom nem ruim, vai depender do significado que eu vou dar para isso, né? E para os pais vai ser um aprendizado. Aquela visão, aquela idealização do filho ideal não vai ser correspondida. Então eles vão ter que procurar toda uma série de mudanças, crescimentos, percepções mais amplas que eles não tinham, né? E a doença e aquela condição traz isso para eles, né? Agora tem uma outra questão também, que muitas doenças congênitas podem estar associadas a dois fatores. O primeiro fator, a própria gravidez. Aí. Então, por exemplo, determinados estudos com constelação familiar, não sei se você já ouviu falar, fazem a gente tirar a conclusão de que uma criança, quando ela é adotada, ela traz características do sistema de origem, mesmo que ela não tenha convivido com os pais depois de nascido, né? Só viveu na barriga da mãe. Mas, por exemplo, uma criança que estava na barriga de uma mãe, e aí eu já atendi muitos casos assim, que a mãe era viciada, usuária de drogas, os pais viviam num contexto de violência, e aí essa criança com 7, 8 anos de idade começa a manifestar comportamentos também de violência, né? De agressividade, né? Então esses comportamentos não necessariamente vêm da história de vida dela, mas vêm da gestação, né? Ela já está submersa num ambiente emocional e, de certa forma, ela já tem também ali uma consciência, apesar de não ter um ego, uma subjetividade. Então ela não tem ali o eu pessoal, mas essa dimensão transpessoal da consciência já está presente. E aí a gente pode perceber através de diversas técnicas, por exemplo, não só técnicas na psicologia, mas nas terapias, a regressão, por exemplo, ao útero, e no útero a pessoa dando conta de que tem consciência de como é que são os pais, de se foi desejado ou se não foi desejado, se os pais bebiam, se fumavam, se isso, se aquilo, né? Então tudo o que acontece desde o momento da concepção até o parto, e o parto também é um momento muito importante nas nossas vidas, apesar da gente não lembrar dele, mas tudo isso fica registrado na nossa consciência, que é transpessoal, e não no nosso eu consciente, que é a dimensão pessoal. Por favor. Eu já tive o privilégio de estar dentro de uma sessão de renascimento. Sim, tem formação de renascimento. Não, é muito interessante porque ela vai como se estiver realizando até o momento que a pessoa vai pensando e vai realizando coisas quando ela entrega o direito da No próximo slide a gente vai falar disso. Existem terapias, existem técnicas que vão fazer a gente voltar a esse momento do útero, da gravidez, do nascimento, e mais importante, não é só voltar para ver qual era a história que se passava ali, mas para reeditar o que acontecia ali, né? Então, é muito boa a sua colocação do renascimento, por favor. Você falou dos sintomas, né? Vocês são manifestações de questões afetivas, né? Eu queria te perguntar o seguinte: no caso, por exemplo, de viroses ou outras infecções, né? É um ser externo que está causando... Também, mas esse ser externo, para ele conseguir se acoplar com o seu corpo, se instalar no seu corpo, tem que ter uma predisposição interna, tá entendendo? E essa predisposição interna pode ser algo emocional, e aí pode ser algo que você fez também. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar num projeto com pacientes com HIV e AIDS, não é?
Então, o que é que leva a pessoa a ter HIV/AIDS? Algum tipo de comportamento que ela teve, né? Mas, curiosamente, existem pessoas que não conseguem, não pegam AIDS, né? E isso não existe nenhum fator que eu possa dizer, sim, posso fazer um exame do teu sangue e dizer, não, você não pode pegar HIV de maneira nenhuma, não tem nenhum estudo nesse sentido. Mas existe isso, que mais ou menos uma porcentagem, 1 ou 2% da população mundial não pega de forma nenhuma, tá entendendo? Então é uma coisa que não tem explicação, mas existem fatores, existem pré-fatores, né? Do mesmo jeito, se eu tenho uma tendência a ter uma vida mais saudável, eu vou ter mais dificuldade de pegar determinadas doenças, né? E aí, por exemplo, as viroses, né? Até mesmo, por exemplo, uma doença que era muito comum, e como a tuberculose, por exemplo, hoje em dia praticamente é difícil de a gente ver alguém com tuberculose. Eu já tive a oportunidade de atender alguém com tuberculose, né? Mas foi uma vez, né? Então, assim, é uma coisa muito rara hoje em dia. Mas o corpo tem que estar muito desequilibrado para poder pegar um adoecimento desse mais complicado, né? Só antes ele tinha levantado a mão. Você estava falando sobre a regressão até o limite. Certo. Então, o pessoal acredita além. Então, acredita além no sentido de dimensão de consciência, mas não como uma realidade absoluta, tá certo? Então, assim, como é que a psicologia transpessoal vê, por exemplo, dois níveis de experiências possíveis nessa dimensão transpessoal, tá bom? Eu posso fazer, do mesmo jeito que eu posso fazer um renascimento, né? E retornar a esse momento do parto, do útero e tudo mais, posso fazer isso, por exemplo, através da hipnose, através da regressão, né? E essa minha regressão ou essa minha hipnose pode me dar, por exemplo, experiências com meus ancestrais. Por exemplo, eu posso ter uma experiência como se eu descolasse da minha consciência e eu me percebesse como o que é que meu pai estava pensando, sentindo e vivendo, sei lá, com 20 anos de idade, entendeu? Muito antes de eu nascer, tá entendendo? Eu posso também acoplar com a consciência da minha mãe. A nossa consciência, ela não é limitada ao estreito limite do pessoal, tá entendendo? Eu posso ter uma experiência de conexão com a experiência que a minha mãe teve quando descobriu que estava grávida de mim. Como é que ela reagiu? E aí não é só eu sentindo a emoção dela, é eu indo realmente para o lugar dela e percebendo isso, tá entendendo? Então, assim, e eu posso ter a experiência de um ancestral, 2, 3, 4 gerações antes de mim. Vidas passadas. E existe a possibilidade de acessar também experiências que alguns autores colocam como experiências de vidas passadas, tá bom? Quando a gente fala de vidas passadas, é algo muito negado dentro das psicologias e é um tema de muita disputa política, tá bom? Então é sempre preciso muito cuidado para falar de vidas passadas, porque é algo que é visto mais como espiritual do que psicológico, não é? Sempre que a gente fala de terapia de vidas passadas, a gente tem que ter muito zelo ao falar, não é? Então, assim, não existe psicologia de vidas passadas. Não existe psicologia de vidas passadas. Existe terapia. Falar em ser ridicularizado, isso. contestado. E aí, assim, isso no Brasil, tá? Fora, na Europa, nos Estados Unidos, é totalmente normal falar de psicologia de vidas passadas, mas aqui no Brasil é muito complicado. Roger Ruger? Não, Brian Weiss. Ele falava sobre muitas vidas, muitos métodos. Isso, muito bom. Ele se deparou com uma situação de uma paciente que foi fazendo a hipnose. E a experiência dele era através da hipnose, justamente. Né? E não sei se vocês sabem, né? Mas a hipnose ela é incluída como uma das técnicas que o psicólogo pode usar na clínica dele, né? Mas a regressão não. Inclusive, né? nesse livro ele fala sobre a consciência ampliada. Isso. E aquela paciente ela tinha uma outra consciência durante a hipnose, que não era aquela consciência. Que era um estado. E aí uma coisa importante sobre essa experiência ampliada que é possível na hipnose é que algumas pessoas se perguntam assim, mas eu vou ter consciência quando eu estiver lá ou eu vou estar inconsciente de mim mesma para estar nesse outro estado? Não, é um estado ampliado, então ao mesmo tempo que você vai estar aqui, e é como se você estivesse assistindo um filme, uma projeção mental, numa outra dimensão. Né? E a pessoa tem consciência das duas coisas, do eu, do aqui e agora, tanto que o paciente numa terapia de regressão, ou de hipnose, ele responde às perguntas que o terapeuta vai fazendo, e também a pessoa vai acessando informações e experiências que a própria consciência vai trazendo.
E aí você pode depois pegar outros livros, e se precisar de indicações, a gente, né, conversa, para que você possa aprofundar mais isso, mas é justamente isso. Então, assim, existem autores que falam das experiências de vida passada como uma dimensão da psique humana, tá bom? E não como uma realidade absoluta. É como se eu dissesse assim, ó, existem pessoas que acreditam que existem vidas passadas, ao invés de eu dizer que existem vidas passadas, tá entendendo? Então, existe ou não existe vidas passadas? É igual ao conflito de existe ou não existe Deus. A psicologia como ciência não pode dizer que Deus existe. A psicologia como ciência não pode dizer que existem espíritos, entidades desencarnadas, vidas passadas, outras vidas, não é? Mas a psicologia estuda o quê? A consciência. E na experiência de determinadas pessoas, esses elementos estão presentes. Então, como se fossem narrativas, e aí a gente olha para essas narrativas e inclui como parte da experiência da humanidade, como possibilidade. E não como uma verdade absoluta. Nem é, nem deixa de ser. Né? E aí, se você acredita, se isso te faz bem, isso é bom. Só um momentinho. E se você não acredita, mas isso te faz mal, isso não é bom. Tá entendendo? Se eu acredito em vidas passadas e eu uso isso como uma desculpa para não me responsabilizar pela minha vida, eu não faço isso, eu tenho essa doença por causa da minha vida passada, eu nunca vou conseguir nada na minha vida porque na minha vida passada eu era assim, então na verdade eu estou me vitimizando, eu estou entrando num espaço de neurotização por causa dessa crença. E aí isso vai ser ruim para mim. É uma tendência humana, né? A tendência humana é sempre usar a muleta, desculpa para os próprios atos. Pois é. Então a vida passada vai funcionar contra, né, essa visão da transpessoal, que é a visão de ampliação. Né? Por favor, para a sua dúvida. Você não acredita que pode ser só o cérebro enviando mensagens falsas, não? Existe essa hipótese também, que é a hipótese neurológica, tá bom? E isso daí vai ser aquela questão dos pressupostos, tá bom? O que eu quero que você entenda é que o que eu acredito e o que eu não acredito não interessa, tá? Eu estou aqui para apresentar a visão da psicologia transpessoal e o que é que eu, como psicólogo, tenho que me colocar, né? Eu tenho que ver o que é que faz sentido para o cliente, né? Então, se para o cliente faz sentido, por exemplo, quando eu fiz meu treinamento em hipnose, a pessoa que deu o curso, ele era católico, não é? E aí ele dizia assim, a gente mal hipnotiza a pessoa, ela já entra em vidas passadas, e eu vou dizer, não existe vida passada não, volte, né? Tá entendendo? Então assim, é o cliente que vai me dizer qual é a experiência que ele vai ter. E aí eu vou aceitar aquilo como uma realidade psicológica dele e vou trabalhar com o significado que ele vai estabelecendo a partir dali, né? E aí é como eu estou te dizendo, se aquilo ali fizer mal para o cliente, né? Por exemplo, vou tocar em outro tema polêmico, né? Se eu acredito, por exemplo, em seres extraterrestres, mas o meu discurso é um discurso desequilibrado, de angústia, de que estou sendo perseguido, de que colocaram um chip em mim, e isso daí é o quê? Não é uma patologia ou é uma coisa que faz sentido para mim, né? Então é uma esquizofrenia paranoide, na verdade, não é? E agora, se a pessoa acredita que existem outras vidas, seres extraterrestres, e lida bem com isso não traz angústia para ela, ok, né? Então é uma forma de pensar, de ver a vida, né? Essa é uma questão dessa. A minha questão assim, é que dá a impressão que essa psicologia, ela está no campo da religião. Entendi. E aí fica difícil, porque a sua religião, ela acredita nesse tipo de coisa e a minha não. E aí fica difícil os parâmetros de entender a psicologia como ciência. Então essa é a maior dificuldade, justamente a de separar a psicologia transpessoal da religiosidade, tá bom? A minha religiosidade eu posso ter a partir do momento em que eu me filio a determinada visão religiosa. Pode ser o budismo, pode ser o espiritismo, pode ser o catolicismo, pode ser o protestantismo, pode ser o hinduísmo, né? Então essa é a minha religião, né? Tá entendendo? E outras pessoas como eu, por exemplo, não têm religião, mas mesmo assim podem viver uma espiritualidade, uma conexão com a dimensão mais profunda, né? Quais são o que define a psicologia transpessoal como ciência? Há dados, há pesquisas sim, realmente. Existem pesquisas, sim. Né? Existem pesquisas desde a década de 60, né?
E existem também vários autores que continuam pesquisando, continuam buscando, né? E aí a gente vai estudar depois o campo da transpessoal, que é maior do que o da psicologia transpessoal, né? Mas toda pesquisa científica trabalha com hipóteses, isso é um ponto muito importante. Então a diferença da psicologia transpessoal para a religião é que a religião ela trabalha com experiências e com verdades, né? Então um determinado místico religioso ele vai estudar aquilo ali como algo que ele acredita, né? Por exemplo, alguém que seja espírita, por exemplo, vai dizer o seguinte: eu acredito em vidas passadas. E o psicólogo transpessoal ele vai estudar como uma hipótese, né? O ser humano ele tem essa possibilidade de acreditar ou de não acreditar em vidas passadas. E você, acredita ou não acredita? Essa é a diferença. Né? Então, é você se colocar numa postura científica, numa postura de questionamento e de abertura para as possibilidades. Porque se eu, psicólogo, estou engessado nas minhas crenças, eu também não vou ajudar aquele outro ser humano que tem uma crença diferente da minha, né? De repente, o rapaz que acredita que foi abduzido por extraterrestres, ele pode precisar ser ouvido, né? E aí, se eu olho para ele com uma cara de descrença, de você é louco, de isso é uma bobagem... Na minha prática, por exemplo, sei lá, eu vou pensar no tratamento em questão de regressão. Certo? Isso é uma prática da transpessoal ou tem a ver com a crença? Não, aí a gente vai conversar isso daí num outro momento quando a gente delimitar esse campo, tá bom? Então, eu queria te perguntar se a psicologia transpessoal fala algo do xamanismo. Certo, ok. O xamanismo ele está na dimensão da religião e não existe um xamanismo, existem vários xamanismos, tá bom? E a psicologia transpessoal estuda eles. O que é xamanismo? Xamanismo é uma palavra que os antropólogos trazem para delimitar todo um campo de pesquisa das culturas aborígenes, das culturas dos primeiros tempos da humanidade. Então existiam vários xamanismos: o xamanismo da Sibéria, o xamanismo da China, o xamanismo da Índia, o xamanismo das Américas, né? E então assim, cada povo tinha uma forma de xamanismo diferente, tá bom? E aí assim, o xamanismo é religião, é a forma como aqueles povos se conectavam com a dimensão maior. É uma forma de transcender Deus, você está consciente numa outra... Eu vivo há 10 anos vegetal. Sim. Não sei se você ouviu falar. Então eu tenho essa experiência cada vez que eu vou na minha religião. Então, viver isso é a sua forma de religião, né? São suas crenças organizadas. Mas, por exemplo, existem muitas pesquisas científicas com a DMT, por exemplo. Você já deve ter visto alguns documentários, né? Que essa é a diferença, né? Enquanto que o religioso, ele afirma, né? Por exemplo, o xamanismo, ele é bom para mim, né? Isso é a afirmação do religioso, né? O que é que o psicólogo, ele vai estudar? Para você, o que é xamanismo? Para você, como é que você vive isso? Qual é o sentido que isso faz na tua vida? E se não fizer sentido, não precisa a gente falar disso, né? Então eu não vou impor para outra pessoa a minha forma de me conectar com o universo. Mas eu vou aceitar, eu vou estar aberto às várias formas possíveis. Então se eu receber um cliente que se diz ser adepto do xamanismo, ele vai ser recebido integralmente. Se eu receber um cliente umbandista, ótimo. Se eu receber um católico, ótimo. Se eu receber um testemunha de Jeová, ótimo. O que importa é a conexão com o sagrado, né? E se essa conexão ela é verdadeira, ela causa saúde para aquela pessoa, ou se ela é uma conexão que causa desequilíbrio, né? Tá entendendo? Essa vai ser uma outra questão. Então, a dimensão transpessoal da nossa psique, ela promove para a gente saúde, cura, mudança, transformação e realização, tá bom? Então, quando eu entro em contato com essa dimensão mais profunda de mim, é como se eu encontrasse dentro de mim as respostas que fazem sentido para a minha vida. E essa é a diferença da religião para essa busca da cura na psicologia transpessoal, né? Então, a busca da cura na psicologia transpessoal tem a ver com o próprio ser humano experimentar isso, ao invés de eu dar isso para ele, né? Então, ao invés de eu dizer, leia esse livro, né? Ou então, veja determinada coisa, né? Ele vai experimentar aquilo a partir de técnicas que vão procurar facilitar isso, né? E aí ele pode procurar isso por ele, e a gente pode promover algumas dessas técnicas também. Eu só uma dúvida, tipo, nessa questão, porque nessa questão da cura, da mudança, transformação, enfim. Me lembro, por exemplo,
das abordagens que existem também na psicologia. Por exemplo, a própria ACT, aquela descentrada, né? Então, assim, qual a diferença? Porque assim, qual eu estou começando a entender essa questão espiritual, né? Realmente assimilar assim, a pesquisa no campo da espiritualidade, né? Isso é bacana, isso aí. Sim, tem. Mas, assim, por exemplo, nesse contato, sempre existe esse contato, né? Do profissional para o cliente. Né? Enquanto que o Rogers, ele procura trabalhar com a ideia de significado da vida, né? Então, assim, o ser humano tem uma tendência atualizante, né? A história lá da batata, que está sempre buscando a luz, sempre procurando crescer, né? Isso, a busca da congruência, né? Congruência consigo mesmo, abandonar determinados padrões, máscaras sociais e procurar viver sua verdade. Mas veja que isso é uma procura pessoal, né? Enquanto que a procura da transpessoal é a procura dessa compreensão de uma dimensão mais profunda. Então, assim, como eu disse, o Rogers ele é visto como um precursor, né, da transpessoal. Então ele é lido pelos psicólogos transpessoais com muita honra, com muita gratidão por tudo que ele produziu de bom para a gente também poder compreender o ser humano, né? Ele não é excluído como estando errado não, ele está certo e também tem outros fatores da vida que ele não chegou a estudar, né? E aí esses fatores a psicologia transpessoal vai se focar neles. Veja que se focar não significa excluir os outros. Mas se o Rogers já estudou a tendência atualizante, eu vou estudar outras dimensões. Né? Tá entendendo? Nosso pequeno eu, o nosso ego social, que é o que é estudado às vezes pelas psicologias, por exemplo, a psicologia norte-americana do século XX, ela tem muito esse foco, e a gente tem diversas tendências na psicologia moderna hoje, esse foco do fortalecimento desse ego. Né? Então, assim, de você se tornar mais forte, você se tornar melhor, você ter uma vida melhor, né? E enquanto que na psicologia transpessoal, ok, isso daí é visto como importante também, mas mais importante é você transcender a você mesmo, né? Então é como se você fosse seu pior inimigo, as suas crenças, os seus valores negativos, as suas experiências, a sua experiência limitada de compreensão de você mesmo, é que impede de você de acessar essa dimensão que já existe, que é essa dimensão de pleno potencial. Mas ao invés de eu tentar trazer algo de fora para me preencher, né, experiências de fora que vão me deixar mais forte, egoicamente mais forte, melhor, maior, é o contrário. Eu vou me tornando, ao mesmo tempo, é como se eu fosse fazendo uma limpeza. Então eu, ao invés de tentar me tornar maior, eu vou tentar me tornar mais transparente, para que essa dimensão mais profunda possa brilhar através de mim. Tá entendendo? Mais ou menos essa a compreensão da transpessoal. Existe uma metáfora num dos livros da transpessoal, que é essa busca de aprendizado e busca de autotransformação que o personagem Jonas vivencia, não é? Quem é Jonas? Jonas é alguém que não quer escutar o chamado da divindade e ele quer tomar outro rumo na vida dele. A divindade diz: você tem que ir para tal lugar, para Nínive, que é o que eu quero da sua vida, né? E ele diz: não vou, tenho medo, né? E ele procura fugir dessa jornada, desse destino que esse ser interior trazia para ele, né? E Jonas, através desse medo, ele é engolido por um monstro, que às vezes é representado por uma baleia, né? E esse monstro, na verdade, representa o nosso próprio inconsciente, que é essa dimensão da emergência espiritual. E quando ele é engolido por esse monstro, quando ele passa por esse sofrimento, quando a vida dele é ameaçada, Jonas passa por um momento de transformação interior. E aí ele faz um momento de reconciliação com essa dimensão interna, de autotransformação, e aí ele decide que ele vai seguir aquele caminho que ele sentia internamente, que era o que ele tinha que seguir, não é? Então, quando ele faz as pazes consigo mesmo internamente e com essa dimensão, ele é jogado na metáfora, na história, na própria praia que ele tinha que ir, na praia de Nínive, né? E aí ele segue o destino dele. Então, assim, perceba a diferença. Eu não estou pregando que essa história é uma história verdadeira. Estou dizendo que essa história é uma história metafórica da nossa dimensão interna, tá entendendo? Todos nós passamos por esse momento de crise em transformação, todos nós somos engolidos por esse sofrimento, e quando a gente se realinha com essa dimensão interna,
do nosso potencial, dos nossos recursos, a gente é colocado de novo no nosso caminho. E aí o nosso caminho começa a se desenrolar de uma maneira mais equilibrada, com mais saúde, cura, mudança e transformação.